Olá pessoal, professor Eduardo Kurhara, para falarmos aí dentro da didática da educação física sobre tema tão importante que é o tema da avaliação. Bom, ao falarmos da avaliação, né, é fundamental que nós tenhamos aí a compreensão, e esse é o objetivo da nossa aula, a compreensão de que a avaliação é algo fundamental, imprescindível, não dá para abrirmos mãos da avaliação quando estamos falando de processo de aprendizagem. Então, veja, todo e qualquer processo de aprendizagem não pode prescindir de instrumentos avaliativos, né? Sobretudo quando nós, nesse momento, estamos entendendo a aprendizagem como direito social, né? Portanto, a criança tem o direito de aprender e o professor e a professora têm que assegurar que esse direito realmente ocorra, seja efetivamente garantido, né? Então, pensando, né, na aprendizagem como um direito, realmente isso reforça ainda mais a imprescindibilidade da avaliação, né? Bom, ao falarmos da avaliação também, eu gostaria realmente de convidar você a refletir que é importante que pensemos a avaliação a partir de uma perspectiva mais humana, né? Um olhar mais humanista para a avaliação. Como assim um olhar mais humanista, né? O que eu estou pretendendo dizer com essa questão de um olhar mais humanista, né? Transcender, né? Superar uma ideia de que a avaliação é apenas um procedimento burocrático, administrativo, né? Só a entrega de um diário, né? E nesse sentido classificar o aprovado do reprovado. É claro que a avaliação ela tem aí de alguma maneira, né, uma relação com processos administrativos, né? A gente que é professor chega no final, né, do processo, a gente precisa passar o diário com a nota dos alunos, né? Mas que nós não fiquemos aí com esse olhar reduzido para as questões administrativas, né? Então, a humanização da avaliação pressupõe que nós entendamos aí a avaliação como uma possibilidade de ajudar os nossos alunos e as nossas alunas. De que forma, professor? Como é que é isso? O que você está querendo dizer mais claramente com isso, né? Pode ser que nesse momento vocês estejam aí pensando sobre esse aspecto, né? O que eu quero dizer é o seguinte: você é professor, você é professora, tem aí uma experiência, né? Toda uma competência pedagógica, né? Em termos de aprendizagem, né? De trabalhar os processos de aprendizagem. E aí, considerando, né, a sua experiência, né, a sua competência pedagógica, que você possa realmente, né, ajudar os seus alunos a partir, né, dos processos avaliativos, né? Oferecer para eles aí, entregar para os seus alunos e alunas ferramentas, estratégias, né, para que realmente eles possam melhorar as suas habilidades, né? Porque você, como um professor, uma professora, tem naturalmente os instrumentos para que isso aconteça, né? E para a vida desse aluno, para a vida dessa aluna, isso é muito importante. Você pode ter realmente aí um grande papel na vida dessa criança, né? Na vida desse estudante, desse aluno e dessa aluna, auxiliando, portanto, que ele possa melhorar suas habilidades. Então é nesse sentido que eu falo dessa humanização da avaliação, tá certo? Bom, a gente vai trabalhar agora nessa nossa discussão, na aula sobre avaliação, a partir de alguns pontos, né, que são importantes, são os pontos que eu considero os pontos principais dessa aula, né? Pensarmos aí em 5 pontos, né, para discutirmos a avaliação. 1, por que avaliar? 2, quem avalia? 3, o que avaliar? Como avaliar e quando avaliar, tá certo? Bom, no que se refere à questão da finalidade, né, da avaliação, o porquê avaliar, né, é importante que nós então compreendamos que nesse contexto, né,
o porquê avaliar, ele representa a possibilidade de autoconhecimento, né, a compreensão, né, do quão eu estou realmente evoluindo, né, a minha progressão, né, então essa análise, né, progressiva. A avaliação também tem aí um sentido, né, de diagnóstico, né, a avaliação, portanto, tem essa função diagnóstica. A avaliação sempre oferece também para o professor, né, uma reflexão contínua, né, sobre a sua prática pedagógica, sobre o seu modo, né, de desenvolver a sua didática. E para o estudante, né, sempre da mesma forma que oferece uma reflexão para o professor, né, uma autorreflexão, da mesma forma para o aluno, né. O aluno também pode aí ter essa autorreflexão, e aí identificar também as suas dificuldades, as suas facilidades, o que ele já conquistou, o que ele já desenvolveu, tá certo? Uma coisa importante falar também, né, é que nos processos avaliativos, a participação dos alunos e das alunas na escolha dos diferentes instrumentos, né, esse processo é importante, né, essa participação do aluno, né? Então, essa questão é uma questão importante de se colocar, né? Isso abre uma possibilidade de um processo mais democrático, mais colaborativo, mais aberto, né? Incentivando aí que os alunos possam também auxiliar na decisão, na escolha dos instrumentos avaliativos, tá certo? Bom, quem avalia, né? É importante que a gente reflita sobre essa questão. É somente o professor que avalia, né? Não, os alunos também, eles podem avaliar o professor. Então, se o professor avalia o aluno também avalia o professor, né? É importante que tenhamos aí essa compreensão, né, de que tanto um como o outro reciprocamente são avaliados, né? Bom, também é importante que se diga, né, que além do professor avaliar o aluno e o aluno avaliar o professor, é importante que se diga que existe também um processo importante que é a autoavaliação também, né? Os alunos sendo aí submetidos a uma autoavaliação, né? Da mesma forma o professor, tá certo? Então, essa é a questão aí do quem avalia. Bom, então temos o porquê avaliar, quem avalia, e agora o terceiro ponto, que é o como avaliar, né? Nesse aspecto do como avaliar, é importante que se destaque que nós temos, né, a forma sistemática e a forma específica. Na forma sistemática, nós temos dois possíveis instrumentos avaliativos, né? Então, na forma sistemática, nós temos dois instrumentos avaliativos, a observação e a participação. Mas é importante que se diga que se você faz a opção pela observação, é importante que você defina quais os pontos efetivamente que serão avaliados, né? Porque quem observa, observa alguma coisa. Então, o que você vai definir como ponto a ser avaliado, tá certo? Bom, lembrando que ao definir aí a opção pela observação, é importante que você defina tanto pontos aí cognitivos, né, como pontos afetivos e como aspectos motores também, tá certo? E a participação da mesma forma, ok? Bom, isso é a parte do como avaliar. Agora, o que avaliar, né? O que avaliar? Então, quando você realmente está falando do que avaliar, é importante que você não foque, né, como eu falei ainda há pouco, né, apenas no nível de habilidade, né? Então, é importante que você avalie, né, sempre as habilidades cognitivas, as habilidades afetivas e as habilidades motoras, tá certo? Então, realmente não ficar muito focado apenas no nível de habilidade, mas que você, pensando numa avaliação mais abrangente, tá certo? Então, que você avalie esses três níveis, essas três dimensões, tá? A dimensão cognitiva, né, que é a dimensão aí conceitual, a dimensão afetiva, que é a dimensão atitudinal,
e a dimensão motora, né, que é a dimensão do aspecto motor, tá certo? Só é importante também que se destaque o seguinte aspecto, né? É importante que você realmente se preocupe em avaliar o nível, né, do desenvolvimento das habilidades, né, o progresso, né? Especialmente quando a gente fala no aspecto motor, que você possa avaliar o quão esse aluno progrediu em termos aí de habilidades motoras, tá certo? Então, avaliar o processo e não necessariamente avaliar o resultado, ok? Bom, e aí também temos, né, o aspecto do quando avaliar, né? É importante que pensemos, então, na temporalidade do processo avaliativo, né? Então, essa questão do tempo, essa questão do quando, né, nos remete à questão temporal da avaliação. Então, é importante que se diga que nós temos uma avaliação inicial, que é o que chamamos de avaliação diagnóstica, né? Geralmente uma avaliação quando a turma é nova, quando você faz uma transição de um período para um outro período, né? Para que tudo realmente seja feito de modo gradativo, sem causar grandes desarranjos, né, no processo pedagógico. Então é importante uma avaliação diagnóstica, né, até para saber o que os alunos já desenvolveram, o que os alunos aprenderam, quais os conteúdos que eles já conhecem. Então, até para um melhor arranjo pedagógico, nessa avaliação diagnóstica, ela é fundamental, né, até para você também poder aí fazer um planejamento mais adequado, né, um planejamento mais contextualizado, né. A avaliação no meio do processo, que nós chamamos de avaliação processual ou formativa, que também é importante porque, como ela acontece no meio do processo, no meio do caminho, se alguma coisa não estiver muito adequada, né, se você estiver cometendo algum gap, alguma falha no seu processo pedagógico, é importante então fazer aí uma avaliação processual para que você então faça os seus respectivos ajustes, né? Faça uma mudança de itinerário, uma mudança de rota, repense, né, as suas estratégias, né, os seus conteúdos, mude a sua abordagem. Então, melhore aí o seu relacionamento com os alunos e com as alunas. Então, isso é importante, né, a gente poder realmente ter esses indicadores e com humildade, né, reconhecer alguns pontos que não estão produzindo bons resultados e a gente poder fazer os ajustes, tá certo? E por fim, né, nós temos a avaliação no final do processo, que é a avaliação somativa, né, que é para a gente poder avaliar no final das contas, né, se a minha didática, se eu fui um bom professor, se a minha didática produziu bons resultados, né, se os alunos aprenderam, se as minhas estratégias foram estratégias adequadas, né? E então a avaliação somativa realmente é a avaliação no final do processo, o que os meus alunos de fato eles aprenderam, tá certo? Bom, para finalizar, eu gostaria só de colocar uma questão que eu considero importante, que é a seguinte questão, né? As pessoas elas são diferentes, né? O ser humano tem toda essa diferença, e pensando, né, nas diferenças humanas, né, diferenças cognitivas, afetivas e motoras, mas também diferenças culturais, diferenças de valores, diferenças sociais e, sobretudo, né, diferença em nível de interesse, né, o que repercute na questão motivacional, enfim, todo esse processo de avaliação é um processo bastante complexo, né? Então, nós somos diferentes e nós aprendemos de modo diferente, né? E aí, dada, né, essa amplitude das diferenças, né, porque trabalhamos sempre com grupos que têm a sua diferença, isso também deve refletir nos processos de avaliação, tá certo? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso, né, que a gente precisa, então, considerando, né, toda essa diferença humana, que os alunos são diferentes, a gente precisa, então, usar diferentes formas de avaliação. A gente precisa, portanto, diversificar os nossos instrumentos avaliativos para que realmente
estejamos falando de uma avaliação inclusiva, de uma avaliação democrática e, portanto, mais justa. Muito obrigado, professor Eduardo Curraro. Espero que tenham gostado da aula. Um grande abraço a todos.